Obrigadão, gente. Eu quero agradecer aí, bom dia a todos, né? Essa manhã vai ser uma manhã de troca de experiências. Aqui não existe ninguém que sabe tudo, né? Nós também estamos aí nessa jornada, aprendendo a cada dia, né? Com esse mundo que é um mundo novo para o Lopes também, né? Nós estamos aí no terceiro ano de operação com um centro de operação centralizada que a gente tem hoje, né? Então, eu acredito que essa manhã vai ser uma troca de experiência bem legal para todos, tá? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Essa apresentação, gente, é só como serve como guia, né? Só para a gente não se perder aqui no trabalho, tá? Deixa eu colocar. Acredito que todos aí estejam vendo. Então, vou falar um pouquinho, tá, do Lopes. O Lopes é uma empresa de varejo supermercadista, né? A gente está aí operando há 45 anos, né, de mercado, é uma empresa familiar, né? Com 33 lojas, hoje a gente tem 2 centros de distribuição, tem a sede administrativa, a gente já tem nossa marca própria, hoje a gente está, em média, aí, 400 produtos de marca própria, né, na empresa. Mais de 20 milhões de clientes frequentam, em média, a nossa loja por ano, e com 4 mil colaboradores. Então, é uma empresa já que bem consolidada. A nossa área de atuação é São Paulo, exclusivamente São Paulo, Grande São Paulo, e agora a gente também está indo para o ABC, né? A gente tem uma loja em Santo André, e tem mais alguns projetos ali no ABC também, tá? Falar um pouquinho, né, me apresentar. Eu sou gerente de impostos e planejamento tributário aqui da empresa, né, atuo há 13 anos aqui no Lopes, sou formada em ciências contábeis e concluí, né, o MBA de gestão tributária, planejamento tributário pela Live University. Falar um pouquinho de como surgiu essa loucura de centralização de CSC, de operações fiscais, né? Então, isso aconteceu, falar um pouquinho da trajetória, lá em 2017, né, eu vi que tem uma colega aqui da área tributária, achei muito bom, que ela vai entender um pouquinho as dores, né, quem é da área aqui, as dores do tributário. Nós tínhamos antes um formato, né, em cada loja, um administrativo. Esse administrativo, ele fazia toda a parte de entradas, saídas de mercadorias e também algum processo relacionado ao fiscal, que era a conferência que a gente chamava aqui de livros fiscais, né? E esse formato, né, ele tinha um impacto interno na área tributária nos fechamentos. Então, a gente aqui só recebia informação na metade do processo, a partir da metade do processo. E conforme a gente operacionalizava isso, a gente identificava muito retrabalho, né? Então, lá em 2017, me deu um cliquezinho, eu falei, gente, a gente precisa mudar esse cenário, né? Desenhei o projeto, levei para a diretoria, e para o varejo isso é uma loucura, tá, gente? Quando você chega e fala assim, olha, gente, eu quero centralizar, não vai ter mais administrativo, fiscal, recebimento na loja, não vai ter mais recebimento, a loja não vai mais emitir nota fiscal, ou seja, todas as operações fiscais da empresa serão centralizadas. Eu quase apanhei. Como assim? Você está louca? A loja precisa ter o recebimento. Eu falei, gente, calma, vamos por partes. Fiz um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, ele está resumidamente aqui colocado, que é o nível de trabalho, né? A gente não tinha visão do todo, a comunicação, né? Por conta do turnover do varejo, era muito deficiente, porque a gente fazia um treinamento hoje, daqui 3, 4 meses, era outra pessoa, né? A gente fazia um treinamento com uma pessoa, ela não estava na empresa, aí colocavam, por exemplo, o padeiro para emitir a nota, ou para dar entrada. E isso resultava numa questão de qualidade no trabalho, e os impactos que a gente tinha de preocupação
era no momento daqui 2 ou 3 anos de uma fiscalização. Então, existe um risco da operação, né, que direto nessa questão de tributário e fiscal, né? E, além dessa questão, a gente tinha uma preocupação de a gente não ter a visão do todo, né? A gente não conseguia entender por que certas coisas aconteciam, né? Porque a gente não tinha visão e não tinha controle. A hierarquia não era, apesar de ser operacionalmente o impacto direto na minha área, a hierarquia da loja era direto para o gerente. Então, se o gerente falasse, se eu falasse assim, ó, não entra com a nota fiscal, assim, o gerente ia lá e falava assim, entra, pode entrar. Quando eu ia ver, já tinha acontecido. Então, a gente perdia um pouco esse controle. E a questão do custo, né? O custo operacional também, para quem é do varejo, eu tenho um colega aí que falou que é do varejo, sabe que é um custo alto, né? Então, eu trouxe esse diagnóstico e, automaticamente, eu trouxe qual que era o objetivo da gente estar centralizando essas operações, né? Então, a gente queria tirar essa parte burocrática da loja, né? Então, muitas vezes eu ligava para o gerente e falava assim, olha, eu estou com um problema, o seu funcionário acabou fazendo isso, isso, isso. Ele não estava nem preocupado com isso, porque a preocupação dele era chão de loja, era vender, era cliente, era uma outra preocupação. Então, era um desgaste muito grande, né, entre as gestões, né, tipo de loja e matriz, né, e isso daí não trazia um resultado legal para a empresa. Então, a gente trouxe toda essa bonitinha que está aqui no slide, mas vai muito além disso, né, que é reduzir retrabalho, os riscos de sanções fiscais, né, tornar a loja menos burocrática, ou seja, a loja não tem que se preocupar com processos burocráticos, com processos fiscais, tributários, se o fornecedor fez ou não fez, isso daí é uma questão de área responsável. A gente também tinha uma questão de trazer para quem entende o processo, né? Então, tirar da mão, né, o processo de quem não entende, ou seja, não é especialista nisso. Não adianta eu cobrar o CPD, que era a pessoa do CPD, regras tributárias fiscais, que eles não eram especialistas nessa área, né? E a gente trouxe isso para a gente. A princípio, a gente fez uma centralização, trazendo aí todas as operações fiscais, ou seja, tudo aquilo que envolve nota fiscal, né? E tiramos aí todo o acesso da loja, desde recebimento, lançamentos de notas fiscais, emissões de notas fiscais de anulação, emissão de notas para clientes, emissão de notas de transferência e as análises de livros fiscais que eles faziam, uma pré-análise lá na loja, né? Na época que estavam lá. Então, a gente tirou toda essa atividade, tá, da loja e trouxe para a forma centralizada. O nosso maior desafio aqui, vamos falar já de início, quando a gente levou esse quadro para trazer essas atividades, a primeira coisa que a gente se depara, quem está querendo fazer esse trabalho, é com a resistência, né? Porque existe uma mudança muito grande de cultura, né? Então, as pessoas já pensam assim, vou perder o emprego. Estão querendo mandar embora. A primeira coisa que se levanta é uma resistência com as pessoas que estão no processo, diretamente no processo, né? Ou seja, aquelas pessoas que operacionalizam, né? Que estão ali ligadas à operação, a própria gerência da loja, ou seja, a gerência da unidade também, ela tem uma resistência porque ela entende que ela vai perder o controle, né? Eu estou perdendo o controle da minha operação, né? Porque eu estou agora, não sou mais dono dessa operação, né? Então, essa parte, e depois o como fazer, né? Porque a gente tinha, no caso, eu tinha toda a ideia, né, de estrutura dessa operação, e tinha uma questão de como que qual ferramenta que a gente vai utilizar para ter isso
primeiro, que a gente não pode impactar na loja, minha maior preocupação era isso. Imagina se a gente centraliza, eu começo a ter problema com o recebimento, ou eu começo a não atender, né, a loja da forma que eles estão habituados a fazer, com autonomia, né, no dia a dia. Então, foram algumas preocupações que no decorrer aí do projeto, que nasceu lá em 2017, se concretizou, né, teve o início no segundo semestre de 2019, né, que nós começamos com uma loja piloto, não foi assim, vamos fazer, vira todo mundo e tudo bem, né, não foi dessa forma. Então, quando nós trouxemos isso e propomos, né, no caso, eu fiz a proposta de iniciar com uma loja piloto, né, eu falei, olha, deixa a gente ver aqui, provar que é possível. Se não for possível, se a gente entender que não dá, a gente esquece e segue da forma que está. Mas, a princípio, deixa a gente fazer esse piloto. E começamos a fazer, né? Até eu quero agradecer a Kelly, que ela está aqui presente. A Kelly é a pessoa do meu time, que hoje faz a supervisão, né? E ela foi a responsável aí pela implementação, por estar à frente desse projeto, que é um projeto com um grande desafio, não é um projeto fácil, né? É importante que quem está aí no dia a dia sabe disso, quem inicia do zero, principalmente, né? Para colocar em pé um departamento de CSC, envolve muitas coisas aí que a Kelly, no dia a dia, tem se destacado nessa função, né, de supervisora. E nós iniciamos assim, fizemos um piloto, né, com uma loja, e no mês seguinte já incluímos mais 2 lojas, então era para ser um piloto com uma única loja, e na sequência já incluímos 2. E a gente começou a ver que era possível, começamos a nos animar. Só que a gente estava trabalhando com uma ferramenta interna, né, aqui a gente tinha uma ferramenta de chamadas, que era uma ferramenta caseira nossa, né? E isso daí começou a ser impactante para a gente falou, não conseguimos seguir dessa forma, né? E aí, com o time de TI, que também eu acredito que tem um pessoalzinho aqui do TI do Lopes, né? Eu acho que eu vi o Menes aqui, com o time do TI, a gente foi atrás de uma ferramenta, né? Para trazer, porque a primeira coisa que a gente identificou era a necessidade de automação de processos, né? A gente estava saindo aí de 60, acho que nesse quadro tinha 62 pessoas, né, de loja, ou seja, eram 62 pessoas atendendo ou fazendo esse trabalho em lojas, para um quadro que era 8 pessoas, né? Então, assim, era um grande desafio você sair de 62 pessoas para fazer o mesmo trabalho com 8 pessoas. E, para isso, só seria possível se a gente tivesse um investimento em relação à parte de tecnologia. Não tinha como, né, a gente permanecer fazendo as mesmas coisas com as mesmas ferramentas, né? Então, a gente foi atrás aí, encontramos a Elevo, né? Na época, fizemos aí um bid de cotações, colocamos algumas empresas, e a Elevo aí saiu na frente, justamente pela flexibilidade de nos apoiar em automações, né? Que a gente trabalha com SAP, então nosso sistema é SAP, e o SAP, ele é um sistema bem engessado, né, na questão bem fechado, em relação à parte de segurança, né, tudo, e a gente precisava ter uma ferramenta que conseguisse conversar com a SAP, conseguisse fazer essas automações sem perder essa segurança que o SAP tem, né, e de fato, a Elevo nos apoiou muito bem nessa questão, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de volumetria, quando a gente olha para a CSC, né, a gente tem uma média de 48 mil documentos. Isso daqui é uma média, tá? Que a cada mês, dependendo, isso daqui aumenta e bastante, tá?
48 mil documentos processados no mês. É documento para caramba, né? Só para vocês entenderem, o time da Kelly hoje atende uma média de 1.000 chamados por dia, né? É coisa pra caramba, gente. É muita. A volumetria hoje, às vezes eu converso com a Kelly, a gente, lá atrás, no início, nós havíamos feito uma projeção de uns 700, 800 chamados por dia, né? Já subiu aí para 1.000. E nessa trajetória, a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Vários ajustes aí em relação ao processo. Em relação à tecnologia, especificamente a transformação e tudo que a gente vem fazendo, entrou primeiro o meu departamento, né, Impostos e Planejamento Tributário, né, trabalhando aí com a Elevo. Na sequência, já integrou o cadastro e comercial, porque não tinha como, gente, trabalhar separado, né, porque são áreas dependentes. Então, hoje, só para vocês entenderem a estrutura, como que funciona. Quando chega, a gente tem um departamento que chama prevenção de perdas. Eles são responsáveis pela recepção, né, lá do recebimento. Então, quando chega qualquer nota fiscal hoje, lá o fornecedor vai entregar, a pessoa da recepção, que é esse prevenção, ele abre um chamado na Elevo. Então, ele pega a nota fiscal, ele bipa a chave de acesso da nota fiscal e abre um chamado para a gente com essa chave de acesso. Automaticamente, esse chamado, a gente está aqui acompanhando na matriz, então ele cai aqui para a gente. Só que a gente incluiu aqui algumas automações. Então, no momento que ele abre o chamado, a própria Elevo, o que ele faz? Ele vai lá no SAP e fala assim, olha, SAP, recebe essa nota aqui para mim, eu acabei de receber, está lá na portaria. A automação que a gente tem, ela faz todo o processo, ela faz aquele passo manual que o usuário faria de entrar, verificar se a nota está ok, não está, fazer a simulação, atribuir os itens do XML versus itens do pedido, que a gente trabalha com o GRC do SAP, né, que é a parte de entradas. A automação faz todo esse processo. Se a nota não tiver nenhuma divergência, né, a própria automação já devolve para o usuário falando para efetuar a conferência física, a parte física, né, porque a parte de recebimento físico, ele continua sendo a responsabilidade da loja, não do nosso centro de operações aqui fiscais, tá? Então, se tiver tudo ok, demora cerca de 3 a 4 minutos, no máximo, para a loja estar recebendo a devolutiva, tá? A gente sabe que no varejo é muito difícil estar 100% ok sempre, né? Porque existe uma questão de divergências de entendimento, pedido que a gente esbarrou muito nessa questão operacional de o pedido não está igual ao XML, que já era uma realidade antes, né, mas muito mais sentido agora, né, divergência de entendimento tributário, qualquer divergência de pedido, e alguns deles, para vocês terem noção, a gente implementou automações também, né, então, quando eu tenho uma divergência de pedido, por exemplo, a própria automação, ela faz a alteração do pedido e devolve já para o departamento comercial para falar assim, olha, esse pedido aqui precisa de aprovação. Esse é o desenho que a gente tem hoje, tá? Precisa de aprovação porque o fornecedor mandou 1.000 e aqui tem 2.000, ou vice-versa, tá? Então, sempre quando existe essa parte de divergência, na própria ferramenta a gente já tem essas alterações que já são feitas, já são startadas, né, e devolvidas para a Elevo. Então, o SAP e a Elevo, eles se conversam o tempo todo, tá? Eles, através do PI que a gente tem, né, tudo isso foi desenvolvido porque dentro da nossa estrutura de governança, né, de segurança da informação, a gente não tem
nenhuma ferramenta acessa diretamente o SAP, né? Então, a Elevo, por exemplo, foi uma situação que a gente se deparou no projeto, onde a gente queria fazer algumas consultas dentro do cadastro do SAP, né, para que a Elevo já retornasse essa informação, já recebesse essa informação, e a gente não conseguiu, né, porque existe uma segurança. Então, a gente tem o PI, que é um intermediador, é quem faz essa comunicação, né, entre o GRC, Elevo e o ECC, né, que é o SAP, e a gente acaba recebendo essas informações, né, todas de forma automatizadas. Um outro processo muito legal também que a gente implementou, e que a gente tinha muito problema interno, era as transferências entre filiais. Então, a gente tem 2 centros de distribuição, né, e esse centro de distribuição, ele é responsável hoje por mais de 80%, vamos falar assim, das mercadorias que a loja operacionaliza, né? Vende. E a gente tinha um problema que saía da loja a nota fiscal e, às vezes, ficava pendente a entrada aqui na filial. Ou alguém engavetava, ou alguma coisa nesse sentido, e a gente ficava semanalmente falando, cadê essa nota? Tinha que ficar procurando, fazendo controles paralelos, né? E o lançamento era manual. Então, imagina se a gente emite, em média, aí, 3.000 notas por dia, e aí ter que fazer isso manual, né? Então, era uma coisa muito, muito maçante para a operação, né? E gerava alguns impactos operacionais, estoque negativo e outras situações. A gente automatizou também esse processo, né? Isso trouxe um ganho absurdo para a empresa, né? No sentido de não ter mais essas situações, né? De pendências de estoque, impacto em custo e outras situações. Então, quando a loja recebe essa mercadoria, o Prevenção abriu o chamado, né? Com essa nota, automaticamente a própria ferramenta já conclui a entrada da nota fiscal. Tá? Ela faz do início ao fim o lançamento da nota. Isso, assim, eu não vou falar que zerou, porque de vez em quando acontece algum processo, e nós já identificamos que é muito importante os gaps, né? Porque cada implementação que a gente faz é muito interessante. A gente fala assim, ufa, resolvi o problema, agora estou bem. Aí não, só que não. Aparece uma outra vertente que você fala assim, precisa de melhoria. Geralmente, é o que eu falo para a Kelly, né? A gente conversa bastante. O CSC é uma melhoria contínua. Não dá para você falar que você chegou num processo que você está já confortável, 100% confortável, né? E que você não precisa mais de melhoria, né? Ainda mais a gente novinho ainda, né, de CSC. A gente está falando aqui, entrando no 3º ano, né, de operação. Então, para a gente ainda tem muitas oportunidades. Quando a gente enxerga aqui, ontem a Kelly chegou para mim e falou, olha, eu tenho 6 projetos em andamento ao mesmo tempo, de melhorias, tá, gente? 6 projetos ao mesmo tempo sendo tocados de melhoria. Aí a gente fala, nossa, mas eu precisaria ter uns 10 aqui, porque a gente sabe que tem muita oportunidade. E a gente acaba tendo que trabalhar, primeiro, com uma questão de limitação de investimento, né? Porque é um esforço e é um investimento alto, mas que traz aí um resultado positivo para a empresa, né? Tempo, pessoas, braço que precisa, né? Então, hoje a gente sempre escolhe automatizar aqueles processos que são muito relevantes para a operação do CSC. Né? A gente teve uma situação de um projeto aí que chama devolução automática. Esse projeto já é um projeto que está mapeado desde o início da centralização, né? Ele já estava no nosso escopo desde o início da operação. E a gente teve uma situação aqui interna que foi muito legal, que a gente estava com uma pessoa que é estagiária no departamento, ela precisou fazer um projeto, e ela fez o projeto e desenhou o projeto de automação dessa devolução, desse processo de devolução de compras.
Gente, quando ela trouxe o resultado, na hora eu olhei para aquele e falei, esse tem que passar para a lista 1, tem que sair de lá de baixo e ir para o topo da lista. Porque hoje, dentro do mapeamento que ela trouxe, eu praticamente tenho 3 pessoas do meu time do CSC para cuidar desse processo, porque é muito manual, e fora os riscos que a gente tem nesse processo, tanto de perda financeira, quanto de perda fiscal. Então, são esses starts, né, que na rotina eles gritam, né, e traria isso, saiu de 29 horas por dia dedicado a essa tarefa, 29 horas por dia, para 9. Então, o nosso ganho aí são 20 horas, 80% do resultado, sabe? E às vezes a gente acaba não dedicando tempo para outras tarefas por conta de braço mesmo, né? Não tem. Então, são esses starts que quando a gente está aí, né, tem uma pessoa com um papel da Kelly, que está no departamento, que está ali olhando, ela precisa ter essa sensibilidade no CSC para falar, ó, isso aqui tá bom, né? Isso aqui precisa de melhoria, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui a gente achou que seria legal, é muito importante que durante a trajetória a gente desfez muitos caminhos, né? A gente começou por um caminho, ó, aqui não dá, vamos voltar, né? Vamos fazer de outra forma, muda, também não está dando, vamos fazer de outra forma. Então, assim, até a gente encontrar um formato que conseguisse atender aí a expectativa de todo mundo, né? Principalmente das lojas, né? Hoje é um projeto que é super, super bem visto dentro da empresa, né? Às vezes a gente está em reuniões aí, conversando, todo mundo fala, né? Do gestão de gente até o piso da loja fala sobre a importância, porque a gente trouxe aí uma redução significativa na questão de despesa operacional com pessoas, né? Nós conseguimos aí trazer um resultado legal. Nós trouxemos também um resultado bom em quebras, né? O varejo ele tem um nível de quebras muito grande, né? E a gente conseguiu aí trazer com esse trabalho, com essa centralização, uma redução em quebras, né? Temos aí uma projeção também com essa questão da devolução, também de ajudar muito com as quebras, né? E a parte de perdas financeiras também para a empresa. Então, não é somente redução de funcionários, né? Porque a visão que as pessoas têm é assim, vou perder o emprego e vai reduzir. É uma questão muito além disso, né? E é isso, gente. Acho que da minha parte aqui, se alguém tiver, né, alguma dúvida, eu acho que consegui fazer um overview aí, um apanhadão do departamento. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições, isso é extremamente rico para todos nós. Fernanda, muito obrigada por ter participado conosco. Considerações finais para a gente? Ah, tá, gente, assim, nossa, foi um prazer imenso passar essa horinha aqui com vocês, esse tempo, ouvir, né, também das experiências, entender que a gente precisa, né, dessa troca, que não tem, a gente não sabe tudo, né, e como é importante essa troca de informação, né, agradecer também a Eleva pelo convite, me senti muito especial por participar, né, e uma responsabilidade muito grande falar, né, para um time deste gabarito aqui, né, que conhece muito bem a operação, né, e me coloca aí à disposição, coloco meu time à disposição, né, para quem quiser conversar também, espero que vocês também estejam à disposição, né, da gente, quando a gente também precisar. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. E vamos fazer mais esse tipo de conversa, viu, pessoal? Antes da gente encerrar, vamos fazer um print screen aqui, né? Com todo mundo aparecendo, para a gente abrir as câmeras, colocar um sorriso bem bonito no rosto, para a gente poder eternizar esse nosso momento. Depois a gente manda para vocês lá no grupo, para postar, comentar como é que foi essa iniciativa. Quem está de máscara, fiquem super tranquilos, porque a gente tem os olhos que não mentem, então a gente consegue ver o sorriso também, tá bom? Se vocês se sentirem à vontade para tirar, fiquem à vontade.
caso, não podem continuar com a máscara, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse todos com o rostinho aqui aparecendo. Todos prontos? Eu conto até 3. Cadê o sorriso? Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bom. Nós temos uma segunda tela, pessoal. Vamos para a nossa segunda tela. Olha o sorriso. 1, 2, 3. Muito bem, gente, que delícia, né? Que manhã sensacional, muita coisa boa. Eu falo que a gente chega com uma malinha vazia e vai embora com ela cheia de novidades, cheia de ideias e, sem dúvidas, aí com uma oportunidade de conversar com a Elevo, que é um parceiro incrível. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, Elevo. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada pela participação. A toda a equipe da Elevo que está aqui conosco, eles estão super à disposição de vocês. Um beijo, um abraço. Nos vemos na próxima iniciativa. E tenham todos um excelente dia. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Parabéns. Obrigada, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada.